o impacto da IA e dos agentes conversacionais na indústria financeira. Como a IA vai transformar a vida das empresas financeiras e usuários? Para moderar, chama ao palco o jornalista, cofundador do Neofeed, Ralph Manzoni Jr. Por favor. E claro, os nossos convidados. Ele que é Chief Information and Design Officer do Itaú Unibanco. Atua há 30 anos no banco, é responsável por toda a plataforma tecnológica e lidera o desenvolvimento de softwares e transformação digital. Recebam Ricardo Guerra, por favor. E o nosso próximo convidado é Head do WhatsApp para Índia, Indonésia e Brasil. Fundou 6 empresas, entre elas a Ágora e a Orama. Foi membro do Conselho do Banco do Brasil e investiu em mais de 60 startups. Bem-vindo, Guilherme Horn. Todos no palco para darmos início ao nosso próximo painel. Uma boa conversa a todos. Bom dia a todos. Guerra, quero começar contigo. A gente falou bastante aqui nos 2 primeiros painéis sobre dados e não há nada mais crítico para um banco do que dado. Se a gente pegar a evolução tecnológica, assim, os bancos sempre estiveram na fronteira dos investimentos tecnológicos, mas passaram por várias fases. Lá nos anos 80, 90, mainframe, depois veio a internet, mobile, computação em nuvem e agora inteligência artificial. E o Itaú acabou de fazer um investimento minoritário na Neospace e acabou de criar um instituto de tecnologia. Eu queria entender como que o Itaú está se inserindo nesse novo ecossistema de inovação. Perfeito. Bom dia, Ralph. Bom dia a todos. Obrigado, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom dia, Guilherme. Nós enxergamos, Ralph, esse momento como uma quebra de paradigma muito importante. Eu acho que a IA generativa especificamente, chega para oferecer uma nova forma da gente oferecer serviços, oferecer produtos para os clientes, para as pessoas, para as empresas. Você bem falou, né? A evolução tecnológica só acelerou ao longo desses anos todos e nós especificamente passamos por uma transformação muito grande nos últimos 8 a 10 anos, onde a gente investiu numa modernização de plataforma muito agressiva. Porque a gente operava com um legado muito antigo, né? A primeira plataforma do Itaú tem mais de 50 anos. E a gente, então, modernizou essa arquitetura, fez uma migração agressiva para a cloud, buscando mais competitividade, buscando mais velocidade de criação de valor para o cliente. A velocidade pela qual as pessoas esperam que elas sejam atendidas nas suas necessidades mudou junto com o mundo. A tecnologia acelerou e acelerou também esse nível de exigência das pessoas. E se a gente não se adapta ao consumidor, se a gente não se adapta às necessidades dos clientes que a gente tem, a gente fica fora desse mercado. Então, essa transformação existiu justamente para a gente estar muito mais alinhado a essa necessidade. Com a chegada de GenAI, GenAI existe há muito tempo, obviamente, mas com o lançamento do ChatGPT, eu acho que o mundo acordou para a GenAI ali em novembro de 22, quando o ChatGPT 3.5 foi lançado, uma versão muito mais interativa, muito mais centrada no cliente, eu diria, muito mais utilizável. A gente, de fato, percebeu que isso trazia uma oportunidade da gente ter um banco que se relaciona de uma forma mais humana, de uma forma mais conversacional, de uma forma menos dura. Porque o banco digital em si, hoje, ele é um banco transacional. É verdade que as pessoas saíram das agências e migraram para fazer transações no celular, na internet, etc. Mas são transações puras, depende muito do cliente ir lá, solicitar uma transação, etc. E a conversa em si, o entendimento, o aprofundamento, a hiperpersonalização, que é uma palavra que já está até desgastada tão rápido, isso você consegue prover com o uso de GenAI. Então, de fato, é uma capacidade que você traz para as organizações delas se relacionarem quase como um humano se relacionando com cada indivíduo. E isso a gente nunca teve. Por mais que você tivesse em algum momento humanos fazendo o relacionamento com o cliente e as transações, essa compreensão profunda individual,
é algo que é um paradigma que está chegando agora, né? E é assim que a gente enxerga, e a gente tem investido muito numa criação de uma plataforma que permita essa interação e indo além, né? Você mencionou o ICTI, né? Que é o Instituto de Ciência e Tecnologia do Itaú, é algo que a gente investe para fomentar a inovação em AI. Né? A gente tem parceria com universidades brasileiras, universidades estrangeiras, né? Stanford, MIT, para justamente criar casos e fomentar a inovação no país. A gente entende que é fundamental que o Brasil se desenvolva em inteligência artificial, porque esse paradigma não vai se restringir a uma empresa, não vai se restringir ao grupo de empresas, vai ser a forma pela qual a humanidade vai se relacionar daqui para frente, né? É assim que a gente está enxergando e é assim que a gente está investindo. Ô Horn, a gente teve uma conversa antes desse painel e nessa conversa você me falou uma frase que me marcou bastante, que eu queria explorar contigo aqui, depois vou explorar um pouquinho com Guerra também, de que a IA conversacional vai matar os aplicativos. É isso mesmo? Já tentaram matar muitas vezes os aplicativos e ainda não conseguiram. Calma, desculpa aqui, mas eu vou ter que te corrigir, porque foi quase isso que eu falei, né? O que eu disse é o seguinte, que o conversacional está engolindo os apps, né? E não significa que vai matar os apps, né? Está engolindo no seguinte sentido, se a gente olhar a evolução do mundo digital, a gente tem, eu enxergo assim, 3 eras na evolução das plataformas, né? A gente teve a primeira era lá com os sites, no início dos anos 2000, depois, a partir de 2007, 2008, os aplicativos, como uma plataforma bem distinta, né, do que eram os sites, com muitos recursos tecnológicos que não existiam antes. E o que a gente vê atualmente é uma terceira onda, né, de plataformas, que é o conversacional, né? Você se relacionar com os seus clientes, seus usuários, através da conversa, né? E da mesma forma que os aplicativos, de alguma forma, engoliram parte dos sites, não todos, mas parte dos sites, o que a gente está vendo já acontecer agora é o conversacional engolir parte dos aplicativos, né? E com a IA, isso ganha um potencial muito grande. Por quê? Porque o Guerra acabou de mencionar que o início, né, dessa ida ao mainstream do GPT foi justamente quando ele se tornou o ChatGPT, né? Enquanto ele era o GPT, tenho certeza muita gente aqui já usava, mas era difícil, né? Não era muito humano, como o Guerra falou. E o conversacional, ele traz isso, né? O conversacional trouxe o ser humano de volta para a transformação digital. A transformação digital, ela excluiu o ser humano durante 20 anos. Quando você olha sites, aplicativos, é uma interação muito estruturada, né? E o ser humano, ele é desestruturado por natureza. Olha um áudio de WhatsApp, você vai ver como é que você responde, quem é engenheiro, como é que responde áudio de WhatsApp, né? Eu respondo assim, número 1, tal, número 2, tal, porque você tenta, né, trazer um pouco de estrutura para algo que é desestruturado. Então, o conversacional, ele tem esse potencial de engolir boa parte dos apps. Tem muito app que, e a gente vê isso nas pesquisas, tá? Muito app que a gente baixa, usa uma vez e depois não usa mais, né? As pesquisas mostram que o usuário, em média, usa 7 a 8 apps. Ele usa 20, 30% no máximo do que está instalado ali, e o resto fica instalado meses e meses e você não usa, né? Esses apps todos que você não usa, ou funcionalidades dos apps que você usa, podem se transformar em conversas, e já estão se transformando. O Itaú é um grande exemplo, né, de diversos casos de uso que já estão hoje dentro do WhatsApp, numa conversa, e continuam no app. E vai ter usuário que vai preferir usar o app, o usuário que vai preferir usar o site, e outros que vão preferir as conversas, tá? Ô Guerra, nessa questão, como que o Itaú se posiciona? Vocês acabaram de lançar um agente de IA para investimentos. É um pouco dessa visão de que uma parte dos seus usuários, dos seus clientes, vão migrar para uma conversa em vez de consultar um aplicativo? Veja, eu acho que a gente enxerga isso sobre um ângulo diferente, né? Eu não estou tentando resolver um problema de não ter mais o aplicativo ou migrar para uma conversa. Se a gente olhar por trás o que está acontecendo,
essa tecnologia permite que a gente desenvolva uma capacidade conversacional, sim, mas, acima de tudo, com profundo conhecimento sobre aquilo que você está ofertando e sobre a pessoa com quem você está conversando. Este é o grande paradigma. Então, quando a gente lança essa plataforma, ela se chama Inteligência Itaú, uma plataforma que tem o Pix no WhatsApp, a gente começou justamente nisso, que foi o que o Guilherme mencionou, e a gente acabou de lançar a plataforma de investimentos, onde 24/7 você pode conversar com esse agente, né, com essa interface, e a partir dali fazer investimentos de fato transacionais, mas recebendo aconselhamento sobre onde investir, onde é melhor para você de acordo com o seu perfil, etc. Então, de fato, a oportunidade reside numa forma diferente de se relacionar. Se isso vai estar, eu vou repetir aqui o que o Guilherme falou, embutido no app, se isso vai estar fora do app no WhatsApp, se isso vai estar numa internet, se isso vai estar em qualquer outro lugar, daqui a pouco vão lançar devices específicos, conversacionais, a gente vai ver hardware surgindo, está todo mundo tentando descobrir qual a melhor interface para armazenar esse tipo de produto, mas o valor está no produto. O valor está, de fato, nesse paradigma de compreensão profunda do cliente e de recomendação, né? Ou seja, de conversa, vou usar a palavra de novo, de hiperpersonalização, onde você, de fato, entende aquilo que está acontecendo. Agora, eu queria ressaltar um ponto que eu acho que é importante, que a gente não falou sobre isso, né? Até trazendo o nome do painel de agentes conversacionais, que é para a gente entender um pouco a direção que a gente está indo e sobre o que a gente está falando. O que eu quero dizer com isso? Interface conversacional existe há muito tempo, né? Os famosos chatbots, que a gente entrava lá e pedia para fazer alguma coisa e o chatbot tentava entender, você quer fazer esta transação? E você clicava e fazia a transação. Isso já existia com algum tipo de inteligência. A gente está falando sobre algo completamente diferente hoje. Quando a gente fala de agentes de GenAI, a gente está falando de treinamento de modelos, que podem ser modelos LLM, ou podem ser fine-tuning de modelos LLM, ou modelos genéricos que são treinados com bases de dados específicas. Vou dar o exemplo do nosso caso que você mencionou de investimentos. A gente treinou um modelo de LLM com mais de 50 bases de conhecimento internas nossas para gerar essa conversa de investimento. Isso é importantíssimo, porque no final do dia, se eu não traduzir o conhecimento do Itaú, que o Itaú tem em investimentos, para essa interface, não adianta de nada, né? Qualquer um pode criar uma interface de investimentos e falar, acho que você devia investir em A, B ou C. Mas como que eu capturo esse conhecimento? Onde está esse conhecimento do Itaú? Né? Onde que eu tenho essa base de ciência para dizer, se você tem esse perfil, esse é o melhor investimento, se você tem aquele perfil, aquele é o melhor investimento, de acordo com o momento atual da economia global, brasileira, a gente recomenda que você vá para esse lado. Existe uma série de lógicas, dependendo do tipo de produto, que são extremamente complexas, e que o Itaú, obviamente, não só o Itaú, mas outros bancos, desenvolveram isso ao longo de décadas. Então, saber extrair esse conhecimento, que muitas vezes está tácito na cabeça das pessoas, às vezes está documentado, e criar uma base tecnológica, uma base de dados física, eventualmente, factualmente, e treinar o seu modelo de GenAI com base nesse conhecimento, né? Ou seja, fazer o Itaú virar LLM, e a partir daí criar essa interface, aí sim você está criando um agente de conversa contínuo que vai recomendar para você um investimento. Então, vai muito além do que é um chatbot tradicional. Isso requer um investimento muito grande. Para dar um número para vocês, a gente, até lançar a Inteligência Itaú, a gente começou a investir pesado em GenAI no começo de 23, em janeiro de 23. Nós lançamos no último TRI de 24 Inteligência Itaú. E 70% desse investimento foi feito em guardrails, foi feito em garantir que ela não vai alucinar, em que ela vai usar o tom de voz do Itaú, em que ela vai ter, que o cliente, quando conversar com essa inteligência artificial, vai falar sobre o assunto que a gente quer falar, não vai derivar para outros assuntos, vai ter o tom de voz correto, vai garantir a ética, vai garantir todos os valores do banco. Então, precisa de um investimento em fundação muito grande, mas a tecnologia em si é completamente diferente daquela que a gente tinha lá atrás, conversacional simples, né? Eu acho que isso é muito importante para a gente entender aonde está, de fato, a oportunidade olhando para frente, né? E essa conversão de conhecimento, o Guerra está
ouvindo ele falar, parece que é simples, né? Parece que é um download, né? de conhecimento, mas não é, né? Porque você depende muito de contexto, de cultura, né? O tom de voz que você vai usar, e aí você precisa de ajuda de outros profissionais. Você não está falando de um tema de tecnologia, é um tema que precisa de sociólogos, antropólogos, filósofos, psicólogos, né? Diversos outros conhecimentos para você fazer com que essa IA seja de fato inteligente, né? Não enviesada, enfim, cercada por todos esses guardrails. Então, não é um tema simples, né? Perfeito. Sobre esse tema, acho que tem uma questão, você falou da cultura do Itaú. Como fica a questão de viés? Porque, assim, no mundo tradicional, você tem um assessor de investimento, te faz uma recomendação de investimento. Como que fica isso na era da inteligência artificial? Não pode ser diferente, Ralph. A gente treina o nosso modelo para que ele tenha o viés correto, que eu chamo de viés correto, que tenha a recomendação que a gente espera que o Itaú dê. Se o melhor profissional de investimento do Itaú for dar uma recomendação, a gente quer que a inteligência artificial tenha esta capacidade. Isso requer um treinamento longo e complexo dessa inteligência. Para a gente lançar a inteligência de investimentos, a gente treinou o modelo de investimentos por mais de 1 ano, porque a gente precisa de uma série de controles, que no nosso caso a gente faz com outros agentes de GenAI, a gente faz com outras metodologias de inteligência artificial, como Machine Learning, por exemplo, onde a gente mede aquilo que o modelo está soltando e a gente avalia esse resultado se ele está dentro de uma determinada faixa considerada adequada. Tem um monte de seres humanos lendo o que está saindo ao longo desse treinamento e falando, está certo, está errado, adequa, acho que está bom, acho que não está, tecnicamente está correto. Embora esteja tecnicamente correto, o tom de voz não é o tom de voz do Itaú. Então, existe uma série de treinamentos que são feitos com seres humanos, de novo, para que a gente realimente este modelo e garanta que ele só responda dentro daquilo que a gente espera. Ele não é 100% perfeito, mas ele hoje é bem próximo disso. Assim como o ser humano não é 100% perfeito, né? A gente eventualmente pode ter alguma recomendação com um tom de voz errado de algum ser humano que estava ali num dia infeliz ou dando uma recomendação não da forma que a gente esperava. A gente treina todo mundo para que isso não aconteça. Pode acontecer. A gente treina a AI o máximo que a gente pode também. Os nossos números têm sido muito bons hoje e a gente está num patamar que a gente considera que a gente pode levar isso para o cliente, né? Você pode imaginar que o patamar que o Itaú coloca é bastante alto, porque eu não vou expor a marca do banco, nem fazer um tipo de recomendação irresponsável. Você pode comentar alguns números dessa iniciativa, que é uma iniciativa recente do Itaú? Números, que tipo de números você pergunta? Quantos estão sendo usados, como que está sendo? A gente ainda está começando a plataforma, a gente está com testes usando bastante cliente interno, por enquanto. A gente sempre começa, a gente tem 100 mil funcionários, a gente começa com a nossa base interna, mas a gente já começou a rolar para fora também. Horn, o WhatsApp tem bilhões de usuários no mundo. Aqui no Brasil, acho que é difícil você ter um brasileiro que não use o WhatsApp. Os países que você é responsável praticamente usam assim de uma maneira bastante intensa. E se observa hoje, com a IA conversacional, muitos modelos de negócios sendo criados usando o WhatsApp como a plataforma, uma espécie de sistema operacional da IA conversacional. Você acredita que o WhatsApp pode ser o que? Esse sistema operacional da IA conversacional? Eu acho que sim, Ralph, porque quando a gente olha assim, para a forma como empresas mais tradicionais tendem, né, nesse início, a começar a usar a IA, é um uso muito de automação, né, de você fazer o que você já faz de uma forma mais eficiente. E isso é normal, acontece com qualquer nova tecnologia, né? É a forma mais óbvia de você se aproximar e começar a usar a tecnologia. Mas quando a gente está falando de uma tecnologia que representa uma grande revolução, como é a IA, a grande oportunidade está em você criar novos modelos de negócio, criar negócios que não existem, criar soluções que não existem, criar coisas realmente diferentes. E isso normalmente vem de startups, né? Então, hoje a gente tem aqui no Brasil mais de 200 startups já fazendo isso
né, criando novos negócios, novos modelos de negócios, soluções completamente diferentes, usando, né, IA e o WhatsApp como principal plataforma. Então, a gente tem casos de startups em todas as áreas, hoje, que elas não têm um aplicativo, não têm um site, elas só têm o WhatsApp como plataforma transacional. Né? Então, é por ali que ela faz a aquisição de cliente, ela faz a conversão, ela faz as transações, ela opera o seu negócio. Né? E isso a gente já vê em todas as áreas, vê fintechs fazendo isso, vê no varejo, vê na área imobiliária, enfim, em diversos segmentos. Você pode dar alguns exemplos de startups que estão fazendo isso aqui no Brasil, usando o WhatsApp? Posso. Bom, em fintechs a gente tem algumas que já são bem conhecidas, como Meg, Jota. Falei de área imobiliária, tem uma que eu acho muito interessante, chamada Lastro, que o que ela faz é treinar o agente conversacional no imóvel que está presente na plataforma. Quando a gente olha para uma plataforma imobiliária, tem às vezes centenas ou milhares de imóveis, dificilmente um corretor conhece tão bem todos os imóveis. O agente conversacional pode conhecer muito melhor do que o corretor aqueles imóveis. Você pode conversar com um agente como esse da Lastro num sábado, 11 horas da noite, a qualquer hora do dia, ele é 24/7. Você pode agendar, né, uma visita ao imóvel. Então, você tem uma nova relação com a imobiliária através desse agente conversacional. E, na hora da visita, ele vai, evidentemente, passar para um corretor com todo o histórico daquela conversa, enfim. Mas ela tem capacidade de responder a perguntas, por exemplo, desse quarto eu tenho vista para árvores, coisa que dificilmente um corretor vai saber, porque ele não vai conhecer tão bem o imóvel, nem vai se lembrar. Né? E a IA consegue fazer isso e consegue, inclusive, perguntar para o cliente, você quer ter uma visão desse quarto? Pode chegar ao nível de sofisticação de perguntar qual é a sua altura, e eu vou te dizer exatamente qual é a sua visão. Então, tem negócios realmente muito interessantes sendo criados, que usam IA e o WhatsApp como principal plataforma de negócio. Guerra, e o Itaú, como enxerga a questão, isso? O WhatsApp é essa plataforma ou vocês são agnósticos e vão usar diversas plataformas? A gente vai atrás de onde o cliente está. Obviamente, a massa de clientes que usa o WhatsApp é extremamente relevante, por isso que a gente tem produtos onde a gente testa, de fato, a plataforma do WhatsApp como solução para serviços bancários. Mas, dentro do nosso aplicativo, a gente também tem uma base de clientes bastante grande, que a gente também usa o nosso aplicativo. Né? Tudo depende do cliente, tudo depende da adoção, do quanto que ele se sente confortável numa plataforma versus a outra plataforma. Né? Obviamente, o dia a dia das conversas informais das pessoas está no WhatsApp, mas não nos cabe fazer exercício de futurologia se o aplicativo financeiro vai mudar inteiro por WhatsApp. Se a gente lá na China não mudou, né? O WeChat não acabou com os aplicativos do banco, embora seja um canal extremamente importante financeiro na China. A gente entende que algum tipo de coisa vai acontecer no WhatsApp, né? Mas, de uma certa forma, o nosso aplicativo também consegue embarcar um nível de segurança por ser nativo de uma aplicação financeira diferente do WhatsApp, o que permite, muitas vezes, transações de valor maior do que aquelas do WhatsApp. As pessoas também ficam mais confortáveis em usar esse aplicativo. Não acho que tem certo ou errado. De novo, o nosso raciocínio tem que ser agnóstico, como você falou. Eu quero ir até onde o cliente está. Eu quero usar aquilo que é bom para ele, de fato. Né? E onde ele estiver, eu vou trazer a aplicação correta, de acordo com a tecnologia disponível naquele lugar. Deixa eu aproveitar uma declaração que você diz com frequência, essa frase de que a IA precisa ser dominada antes de ser escalada. O que significa, na prática, dominar uma tecnologia como a internet generativa para uma organização tão complexa como o Itaú? Era um pouco do que eu estava falando da criação da fundação. Né? Uma empresa como o Itaú não pode se dar o luxo de lançar simplesmente uma tecnologia nova se a gente não tiver muito controle sobre ela, se a gente não souber exatamente que tipo de output essa tecnologia está gerando e como que ela está interagindo com as pessoas. Né? Eu concordo muito com o Guilherme de que, obviamente, as inovações vêm
pelas startups, né? E a gente é conectado no ecossistema através do Cubo, através de outros mecanismos que a gente tem, e a gente observa isso o tempo todo justamente para a gente não ficar para trás de qualquer tipo de inovação, mas é muito interessante você sempre estar conectado e ver esse tipo de experimentação acontecendo. Quando você começa uma startup, você consegue experimentar de um jeito mais agressivo, né? Você tem uma marca que você ainda não montou, você está criando um experimento com um grupo de pessoas, etc. Para o Itaú lançar um produto em escala, eu preciso ter muito controle sobre o que eu estou fazendo. O GenAI alucina, né? Se você usa um modelo genérico de LLM das grandes empresas que produzem inteligência artificial, ele fala sobre qualquer coisa, né? E aí, inclusive, coisas que muitas vezes, atrás da marca do Itaú, você não quer falar, né? Porque ali ele vai derivar e vai falar sobre o que você quiser. Pode falar sobre política, pode falar sobre qualquer assunto. E a gente quer falar sobre o nosso produto, a gente quer falar sobre o nosso serviço. Então, ter esse tipo de controle, primeiro, para garantir que não saia informação errada. Segundo, para garantir que a conversa seja sobre o nosso assunto. E terceiro, no tom de voz correto, tudo com a ética que a gente espera, precisa de um investimento grande, precisa de um controle grande sobre essa plataforma. Por isso que eu disse que a gente levou aí bastante tempo investindo nisso. O Itaú começou a investir de forma agressiva na tecnologia de GenAI 2 meses depois do lançamento do ChatGPT 3.5. A gente criou uma plataforma cross-banco grande de controle e a gente disponibilizou para todo mundo dentro do banco começar a experimentar a tecnologia através dessa plataforma, para a gente garantir que o pessoal não ia usar direto o ChatGPT, expondo dados do banco, etc. E a partir daí a gente começou a gerar cases em escala dentro do banco. Em poucos meses a gente tinha centenas de cases. Mas expor isso para cliente requer esse investimento que eu mencionei, porque, de novo, tem a marca do banco por trás, precisa gerar confiança, precisa gerar credibilidade, senão a gente coloca a marca em risco. Horn, o WhatsApp, assim, você pega a origem do WhatsApp, os fundadores, que depois foi comprado pela Facebook, agora a Meta, tinha lá um cartãozinho de que não ia ganhar dinheiro com publicidade, etc. E isso é óbvio, dentro da Meta isso foi mudando. O que eu queria entender é assim, como que o WhatsApp pode monetizar e se aproveitar de ser essa interface, de ser essa plataforma, esse sistema operacional da IA generativa. Hoje a gente tem a nossa API, né, que é usada por pequenas, médias, grandes empresas. Você integra ela com os seus sistemas. E é a nossa grande fonte de receita hoje, né? E ali você conecta do jeito que você quiser, né? E eu acho que vai muito da filosofia de implementação de cada empresa, né? Como o Guerra falou, e a gente nota que esse é o conceito mais adequado no uso da API, né? Que é de você identificar que momentos em que faz sentido você ter uma conversa via WhatsApp, em que momentos faz sentido você usar um outro canal, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande com esse uso consciente, né, do WhatsApp, porque o WhatsApp ele é muito algo muito íntimo, né, para o usuário, né? É ali que você tem as suas conversas mais privadas, né, por ele ser criptografado de ponta a ponta, ser totalmente privado, é um ambiente muito íntimo, né? Um local onde você tem família, amigos muito próximos. E quando você mistura isso com empresas, com negócios, você tem que ter muito cuidado. Então, é uma grande preocupação que a gente tem, mas a gente tem conseguido ver assim, um uso muito consciente das empresas e crescente, né? Hoje já é uma receita bem significativa para a Meta. A gente tem 2 minutinhos para acabar o painel, então vou fazer uma pergunta para ambos. Não é uma pergunta muito simples, mas eu espero que vocês tenham um poder de síntese, 1 minuto para cada. O que está por vir, assim? Quais são as apostas que o Itaú vai fazer aí nos próximos anos? E no caso do Horn, assim, como que o WhatsApp vai evoluir? Como eu falei, Ralf, a gente entende que isso é uma mudança de paradigma muito importante. Nossa aposta é que a gente consiga utilizar essa tecnologia como uma tecnologia muito importante na relação com as pessoas.
que a gente consiga compreender muito mais a necessidade de cada indivíduo e de cada empresa nossa, e que a gente consiga trazer essa tecnologia para toda a gama de produtos e serviços que a gente tem, e expandir, criar produtos novos, criar serviços novos, né? Criar produtos digitais e experiências novas, para que a gente entregue de fato uma vida financeira para as pessoas, além do que elas estão acostumadas hoje. Onde elas possam se programar, onde elas possam ter uma vida melhor, onde elas possam não se endividar, onde elas possam sair de dívidas de forma mais fácil, onde elas possam investir com maior retorno, ou seja, algo que a gente enxerga como uma oportunidade muito grande, porque a gente individualiza a conversa e a gente entende que isso é uma mudança de paradigma, como eu disse, enorme, e é para lá que a gente está indo. Bom, no WhatsApp a gente vê uma evolução muito baseada nas duas grandes áreas que a gente tem dentro do aplicativo. A gente tem uma área que é a área de conversas, totalmente privada, criptografada, e a gente tem uma área que a gente chama de atualizações, onde a gente tem canais e status, e ali é uma área onde o usuário vai buscar informação. Essa área a gente acabou de anunciar recentemente, né, os canais pagos ali dentro. A gente já tem hoje 1,5 bilhão de pessoas que acessam diariamente essa área de canais e status, e a gente anunciou os canais pagos, canais promovidos e também anúncios dentro de status. Para quem não usa status, provavelmente muita gente aqui não usa status, isso não muda em nada. Mas para as pessoas que usam, e como eu falei, são 1,5 bilhão de pessoas que usam diariamente hoje no mundo, para essas pessoas e para as empresas que usam, isso é uma oportunidade muito grande, porque pela primeira vez as empresas vão poder acessar usuários que não são aqueles usuários com quem ela tem algum vínculo, né? Então, isso significa pescar num aquário completamente diferente. Isso é uma oportunidade incrível. Foi muito bem recebido no mundo todo essa inovação. E a gente vê, nos próximos anos, um uso crescente, né, do WhatsApp pelas empresas, muito por conta também da IA ser algo tão íntimo e tão vinculado ao conversacional. Foi muito bom. Guerra, obrigado. Obrigado, Horne. Obrigado.